Olá pessoal, tudo bem? E aí, como é que está a perspectiva de preço para o segundo semestre de 2020? Você sabia que a perspectiva de preço da arroba despiorou? Já ouviu falar nessa palavra? Foi uma palavra dita a mim por um agente da cadeia pecuária que eu achei fantástica para descrever o momento. A situação do boi despiorou. Mas antes de falar da perspectiva para o segundo semestre, coisa que nós vamos fazer para os assinantes do Front. Os assinantes do Front vão saber nesse dia 1º de maio quais são, na nossa visão, as motivações, né, o porquê da arroba ter, a perspectiva da arroba ter despiorado. Muito bem, nesse informe aqui que você está vendo comigo, nosso foco é de fato o curto prazo da arroba no mini front. Muito bem, o que a gente vê no curto prazo é exatamente um alongamento das escalas, esperado para esse final de safra, algo absolutamente normal, esperado. E sinceramente algo que eu não me preocupo. Você fala, Rodrigo, mas você não está se preocupando com um alongamento de escalas? Eu digo que não. Eu prefiro muito mais uma escala um pouco mais longa, mais com uma vontade de compra presente, do que uma escala mais curta com uma vontade de compra fraca. Então, nesse momento, a gente observa, principalmente por parte da indústria exportadora, uma vontade de compra presente. Então, a escala longa e não há derretimento de preço. Há teste, sim, aqui e acolá, é safra, é hora da indústria tentar comprar um pouco mais barato, é natural, mas sem nenhuma dor de barriga, sem nenhum derretimento de preços, inclusive a gente pode dizer. Principalmente pensando, como eu estava falando, no caso da indústria exportadora. E é um momento que tem desafio, só para vocês terem uma ideia, o suíno caiu 27% e o frango 10% nos dados da Scott Consultoria. E você olha o bovino, a gente não está a R$3 de preço médio menor do que nós estávamos na virada do ano, nos dados da Scott adaptados pelo volume de abate do IBGE, numa metodologia própria aqui do Front que a gente faz toda semana. Então, assim, aquele pouso suave, apesar dos pesares, apesar do engasopamento da China em janeiro, apesar do início da pandemia e distanciamento social a partir de março, enfim, né, da situação caótica do país com relação à economia, da situação caótica além de saúde, né, também agora de desafio político bastante forte e agudo. A verdade é que a gente está vendo um pouso suave. É lógico que há heterogeneidade nisso, de região para região. Indústrias para o mercado nacional sentem muito mais, então elas têm o pé mais no freio com relação às escalas, o pé mais no freio com relação a preço. A gente vê também, por falar em heterogeneidade, né, uma diferença muito forte de regiões com relação à umidade, à chuva. A gente vê regiões como Goiás, por exemplo, com solo bastante encharcado, contrastando muito fortemente com Mato Grosso do Sul, Paraná, em seca histórica, Paraguai, né? Então o desafio realmente é bastante forte, ele difere de região para região. Ok? E a pergunta do momento é aquela, né? O que é que vai acontecer com a arroba desse final de safra? Eu vou responder essa pergunta num oferecimento de MSD, Saúde e Reprodução Animal, Vemax, aditivo à base de virginiamicina, da Fibro, Cargill, Nutron, marcas consolidadas da pecuária de corte brasileira, Pronutiva, UPL, unindo proteção e biosoluções para que o seu capim tenha uma saúde vegetal plena, Cicobi Cred Goiás e Boitel da Agropecuária Grande Lago. Cicobi é a minha agência de banco atualmente, e o Boitel da América Latina, Grande Lago, é onde estão os nossos bois nesse momento em confinamento terceirizado. Muito bem. A pergunta é, a arroba cai nesse final de safra ou não? No oferecimento dos nossos parceiros comerciais, daqui uns dias está chegando mais um. Se a gente continuar, eu digo o seguinte, não vou escapar da pergunta não, se a gente continuar com um volume de abate reduzido, uma produção de carne menor, a gente vai ter um atacado sustentado e a arroba acho que até sente um pouquinho. Ela até pode sentir sim uma pressão leve a moderada, nesse momento inclusive,
nós vamos passar pela virada de mês, logo daqui a pouquinho o Dia das Mães. É possível a arroba sentir. Nós estamos no final de safra, mas né, mantidas essas condições, uma produção de carne menor, nós temos um mercado menor. Se a produção de carne for menor, fruto de um abate menor, e é o que vem ocorrendo no começo desse ano, mais ou menos 15% a menos nas plantas aí controladas pelo Ministério, a gente observa que o atacado pode se sustentar, é o que a gente vem observando. De meio de abril para cá ele deu uma sentidinha, mas ainda está em nível superior ao que estava lá em março, quando ocorreu o start aí da epidemia no Brasil. Então uma pressão leve, alguma perda de valor é possível. É bem possível, bem provável inclusive. Tá certo? Agora, se o abate aumentar, muita gente reclama, tem algumas plantas em férias coletivas, gente, ainda bem que elas estão. Porque se o abate aumentar, a produção de carne aumentar, com um mercado menor, é provável do atacado ceder e aí abre correção abre espaço para correção mais forte da arroba. Então a gente precisa, eu me preocupo muito mais com o preço do atacado que vem de uma produção da indústria menor, tá certo? Um atacado estável, uma produção fruto de uma produção da indústria menor, do que uma escala mais longa. Então a verdade é essa, eu não vejo motivo para o abate aumentar, portanto é possível a gente ter, na minha visão, o cenário mais provável da gente ter uma pressão, reduzir pontualmente o preço, mas sem derretimento. O que é, quando a gente olha suínos e aves, aí eu acabei de dizer os números, é infinitamente menor, né? O nosso sofrimento. É por isso que eu falo, a pecuária, ainda bem que a pecuária está enfrentando todo esse 2020 na fase de ciclo de preços positiva, de alta, que é o que nós estamos vivendo. Muito bem. E eu finalizo por aqui, deixando você com 2 lembretes, 3 na verdade. 3 recados importantes, principalmente nesse momento de desafio. Meu amigo, não tem uma verdade única no mercado com relação ao nosso clima. Tem regiões sofrendo muito, com um desafio muito grande para nutrição animal, para manejo de pastagem, como por exemplo Paraná, Mato Grosso do Sul. E regiões em que o desafio é muito menor nesse momento. Tem que trabalhar com uma equipe técnica forte que dê suporte, subsídio. E aí eu tenho que lembrar do binômio gerente de pasto e Asbram. Você sabia que a Asbram é a associação que luta pela sua opção de compra melhorada por parte de nutrição animal? Sim, grandes lutas do ponto de vista de impostos frente ao governo federal são tratadas pela Asbram. Então é importante o associativismo dos pecuaristas, mas o associativismo de um elo, né, do pacote tecnológico, como é o caso da Asbram. E conhecimento em gestão de pastagem, né, que é o nome novo, correto para o antigo manejo de pasto, é fundamental. Quer queira, se o seu desafio seja aumentar a fase, o ciclo produtivo, baseado numa oferta de pasto ainda verde em algumas regiões, o que posterga o abate, como é o caso de Goiás, ou lidar com uma manutenção de desempenho em uma pastagem que já enfrenta um clima de seca mais forte, como por exemplo é o caso do Paraná, mais do sul do Brasil. É fundamental você ter esse suporte, esses 2 suportes na mão. É isso, moçada. Essa semana eu abati 70 bois, fizemos um vídeo muito bacana do AgroKids e daqui, segunda-feira, eu vou postar um vídeo com o meu comprovante de depósito do Hospital de Amor. R$1 por cabeça batida, não esvazia meu bolso e enche o coração de fé e esperança de cura de muita gente que precisa lá em Barretos. Barretos e vários outros locais do Brasil onde o Hospital de Amor atende. Um abraço para você, Rubiquinho, Henrique Prata. Nos vemos todos aqui, moçada, na próxima semana. Até lá!